Vitória. E a irmã Vitória está acompanhada do Estevam, seu filho, e também de uma amiga. Eu esqueci o nome, por favor, me perdoe. Fique em pé, por favor, só um pouquinho. Olha esse povo bonito aí. Sejam bem-vindos. A irmã Vitória é lá de Ponta Porã, e o Estevam e essa jovem bonita. O Estevam é mais ou menos, mas a jovem é bonita, né? Eles estão aqui em Dourados e são muito bem-vindos. Fique à vontade, tá, gente? E você que está aqui pela primeira vez, eu estou vendo alguns rostos diferentes, né? Você é muito bem-vindo. Se eu ainda não conheço, no final, você quiser me dar um abraço, eu vou ficar feliz da vida. Amém? Eu gosto de abraço, viu, irmão? Tem medo de me abraçar, não? Aleluia, né? Abraço é bom, irmão. Glória a Jesus. Tem abraço que cura. Tem gente que fica doente com abraço, né? Eu não sei quem que é doente daí, né? Quando o que abraça ou o que não recebe. Mas eu quero ser abraçado. Tá certo que tem uns abraços, irmão, que suga a gente, deixa a gente mal, né? Tem uns abraços que a gente fica mal. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, e no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Se eu puder, eu quero que você anote o nome, eu quero dar um nome para essa palavra. Recentemente a gente fez uma breve meditação sobre essa palavra, e hoje eu quero ampliar ela para toda a igreja. O perigo da ociosidade. Diga forte, o perigo da ociosidade. Segundo Samuel capítulo 11, verso 1 e 2, diz assim, queridos: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Amém? Essa história fala do adultério de um dos homens mais poderosos da Bíblia. Um rei que entrou para a história, e esse rei vive na memória do povo até hoje. Esse momento Davi tinha conquistado muitas guerras, e todas as guerras que ele venceu, deu a ele muito poder, deu a ele muitos amigos, muita aliança, muitos soldados fiéis. Dentro dessa narrativa bíblica, a Bíblia diz que ele estava dormindo, acordou e foi dar uma passeada. Só que esse momento em que ele está passeando é um momento muito sério para o seu reinado. A Bíblia diz que no ano em que os reis saíram para guerrear, Davi mandou o exército, mas Davi não foi. Eu tenho me preocupado muito na questão homem, Géder pai, Géder marido, Géder amigo, se eu sou leal, fiel, se eu sou íntegro. É uma batalha diária. Estamos vivendo um momento onde a imoralidade ficou certo e a moralidade errada. É um momento de guerra. Não é momento de dormir o sono da indolência, não é momento de passear. Me entenda, não estou condenando ninguém que passeia, mas eu quero que você preste atenção no contexto dessa história. A igreja precisa de homens íntegros, homens fiéis, homens que entendem a responsabilidade que eles têm de lutar, de guerrear, de pelejar.
nesse texto que a gente vai conversar um pouquinho, eu vou trabalhar especificamente com 3 personagens. Davi é o primeiro deles. A figura de Davi nesse texto representa liderança, representa a masculinidade, mas também representa um homem negligente. E infelizmente, homens negligentes estão caminhando para o pecado, porque homens negligentes normalmente eles são ociosos. Normalmente eles imputam o fardo, a responsabilidade sobre o ombro da esposa. São aqueles que culpam pessoas até por conta dos próprios fracassos. A Bíblia diz que Davi tinha que estar em guerra, e ele mandou seu servo, mandou Israel destruir os filhos de Amon, mas Davi ficou em Jerusalém, diz a Bíblia. A impressão que tem é que a própria Bíblia já está mostrando uma negligência aqui. E essa negligência criou uma das situações que entraram para a história, que eu chamo de a maior derrota que Davi teve. Davi venceu inimigos poderosos. Ainda garotinho, você sabe que ele venceu um gigante. Sua experiência de batalha iniciou-se ali? Não. Teve a história do leão, teve a história do urso, teve a história do gigante, e depois muitos inimigos que ele derrotou. Mas Davi não conseguiu derrotar a si mesmo, na questão do ego. Homens com o ego inflado, achando que está tudo sob controle. Eu acredito que nesse dia aqui subiu para a cabeça o poder. Ele estava estabilizado. Às vezes tem muitos homens que eles são honestos, trabalham honestamente, se esforçam, mas eles não conseguem encontrar uma estabilidade financeira. E o Senhor deixou isso claro para mim, irmãos, que muitas vezes, se a gente atingir uma estabilidade financeira, nós negligenciamos o Senhor e ficamos suscetíveis ao pecado. O que eu quero mostrar é que muitas vezes, quando você atinge uma certa estabilidade, ou seja, tem todos os recursos necessários para suprir todo tipo de necessidade, inclusive de satisfazer desejos do seu coração, comprar um carro melhor, trocar uma casa melhor, poder fazer uma viagem. Você tem essas condições e de repente o fato de você ter essa estabilidade, de isso ser algo propício para você, cria-se uma independência de Deus. Eu dou conta. E eu penso que no caso de Davi, essa negligência, muitos hoje estão caindo em tentação justamente como Davi caiu, porque eles subestimaram perigos espirituais. Estou há 19 anos pastoreando, e as pessoas não caem de uma hora para outra, não é repentino, caiu. A queda começa, irmãos, lá atrás. Poxa vida, qual é o problema de você ficar em casa dormindo à tarde? Tem problema? Eu acredito que não. Porém o momento era um momento de guerra. O momento era um momento perigoso. Você precisa estar atento quanto a isso. Hoje a imoralidade entra nas casas com muita facilidade. O inimigo entra dentro da nossa casa, mexe nos filhos, destrói o casamento, e as pessoas se conformam achando que isso é normal. Não é normal, estamos em guerra. Você pode repetir comigo? Estamos em guerra. Não quer dizer que você não vá dormir, mas eu estou falando de um dormir que é aquele deixar de vigiar. Quando a palavra te orienta, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Não é isso que a Bíblia diz? Eu preciso prestar atenção nisso. E infelizmente muitas pessoas estão fazendo escolhas erradas. Estão escolhendo o adultério, a fornicação. Eles querem legalizar o aborto hoje. As filhas da igreja, dos homens e mulheres, os filhos da igreja, muitos estão lá na cadeia. As filhas estão abortando. Meninas de 11, 12, 13, 15, 20 anos abortando. E é normal abortar. Já fica normal. Por que eu vou ter um filho indesejado? Estamos em guerra. Eu preciso considerar as coisas espirituais, elas são reais. Pessoas que por conta dessa negligência, essa negligência em não perceber as coisas espirituais, estão levando pessoas a verem coisas
internet. Davi não tinha uma internet, Davi não tinha uma tela de 50 polegadas, Davi tinha um lugar na casa dele, né, um terraço, onde ele acordou, quem sabe, daquela cama luxuosa, e foi no terraço, olhou a irmã Betseba, e a Bíblia diz que ela era muito formosa. Irmão, a Bíblia, se ela fala muito formosa, você pode entender exatamente assim. Devia ser uma mulher muito, muito linda, que chamava atenção. Davi olhou para ela e a desejou. O pecado, irmãos, normalmente ele não é feio. O pecado é sedutor. O pecado é atraente. O pecado libera adrenalina no coração, no corpo da pessoa. Quando a pessoa, ela sabe que é pecado. Eu penso que o coração de Davi acelerou quando ele viu Betseba. Davi foi negligente por conta da ociosidade. A ociosidade tem levado homens e mulheres a entrar em atrito. Hoje a facilidade de comunicação com pessoas conhecidas e desconhecidas é muito real. Hoje os homens estão flertando com mulheres que eles não conhecem. Eles lançam a rede, quando eles puxam, eles pegam. Tem programa para tratar disso. Programinhas onde solteiros e solteiras, casados que estão assim em tédio no casamento, entram para buscar encontros conjugais, com discrição. Quando é isso lá no mundo, é normal. Mas e quando pessoas da igreja? Quando eu falo igreja, eu falo a igreja de Jesus na terra. Aceitam participar disso? Procurando esse tipo de coisa. A gente percebe que Davi negligenciou. Mas a irmã Betseba, irmão, mulher casada, provavelmente ela estava ao ar livre, provavelmente ela estava, né, hoje as mulheres bonitas gostam de se aparecer, pelo menos não todas, mas existe aquela coisa de gostar de se aparecer, e a gente vê um provocando o outro, né? Homens provocam mulheres, mulheres provocam homens, homem provoca homem, mulher provoca mulher, está desse jeito. E a irmã Betseba seduziu o irmão, ou o irmão que seduziu a irmã Betseba? A ociosidade gerou esse pecado de adultério. Porém, eu não quero que você fique no adultério. Eu quero que você expanda sua mente e compreenda que uma vida de ociosidade vai gerar uma vida de pecado. Davi não tinha a tela da internet, não tinha uma TV, mas Davi tinha ali o que teve acesso a ele. O diabo sempre vai usar as coisas que te seduzem. E o que te seduz, meu irmão, o diabo percebe quando ele estuda você. E não pense você que você não está sendo vigiado, observado, monitorado. O inimigo presta atenção, e infelizmente muitas pessoas, especialmente nesse tempo em que estamos vivendo a época de apostasia, a peleja do inimigo hoje é tirar pessoas da condição de batalhar pela fé e levar essas pessoas a entrar na mornidão. E o estágio final é afastar a pessoa definitivamente da presença de Deus. Deus, ele não está dentro desse auditório, Deus está dentro de você. Então se você está aqui, ele está aqui. Se você está no seu carro, criando um ambiente para que Deus possa se manifestar, ele está com você. Lá na sua casa, ele está com você. Amém? Então infelizmente a gente vê que essa ociosidade tem gerado cristãos imaturos, mimados, descontentes. A palavra é pregada um confronto quanto ao pecado, e isso gera duas situações. Uma, ou você é liberto pelo poder do nome de Jesus, porque você conhece a verdade, João capítulo 8 verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade para ser liberto dessas coisas que te aprisionam na terra. Conheça essa verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais tempo eu me relaciono com a palavra, mais eu conheço Cristo que foi crucificado por mim, que ressuscitou por mim e que voltará por cada um de nós.
O problema é que muitas vezes nós achamos que a igreja é um lugar como esse, poltronas confortáveis, ar-condicionado, escolinha para as crianças. Nossa, essa igreja é bacana. Aí a palavra vem e mexe com a sua estrutura. Nossa, essa igreja é muito radical. Eu vou procurar uma que seja mais legal para mim. A Bíblia fala sobre isso lá em Timóteo, que as pessoas nos últimos dias procurarão líderes, pastores, mestres que falem aquilo que eles gostem de ouvir, aquilo que se conforme, que não mexe no pecado deles. Eu estou aqui para meter o dedo na sua ferida, fazer assim, se tiver bicho lá dentro nós vamos tirar, não vai jogar álcool, vai jogar mentiolato daquele que dói. Lembra do mentiolato que dói? É abrir a ferida assim, jogar assim e dizer, é para curar. Eu não quero me conformar, irmãos. Eu não posso me conformar com a igreja que se corrompe. Eu não quero ser daqueles que se corrompem, daqueles que vão chegar naquele dia e o Senhor vai chamar eles e eu falei, e eu? Não, você eu não conheço. Não, mas eu sou pastor lá da igreja, eu vim de crer. Eu preguei todo domingo, a igreja estava lá. Sim, mas eu não te conheço, sujeito. E você do outro lado pode estar dizendo assim, mas eu sentava para ouvir o pastor Géder. Sim, mas e aí, o que você fez com o que você ouviu? De modo que não adianta dizer a verdade e não viver a verdade. Diga assim, eu preciso ouvir a verdade e viver a verdade. Diga assim, pastor, você precisa pregar a verdade, doa quem doer, mas você também precisa viver essa verdade. Irmãos, é para mim e é para você, o que eu estou falando aqui é sério. Quando eu me pego ocioso, me sentindo ocioso, perdendo meu tempo, eu começo a ficar inquieto, incomodado. Eu não posso me conformar com isso, eu não posso aceitar isso para a minha vida, porque isso vai me levar para o fracasso total. Eu não vou saber o que falar, eu vou ficar perdendo tempo, eu vou tentar fazer coisas aqui para manter você aqui dentro. Eu quero que você venha para cá por causa da palavra de Deus, e não porque eu tenho uma mensagem bonita. Não me interessa uma mensagem bonita, me interessa uma mensagem que tire você do comodismo, da ociosidade e te leve a ser um adorador, um intercessor, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ele disse, gere discípulos, façam discípulos. Davi era um homem de Deus, venceu batalhas, mas a sua negligência levou ele a cometer um pecado terrível, que trouxe consequências terríveis para a sua família. Terríveis. Os homens estão pecando pelos olhos, na mente, no falar, pecando na ociosidade, pecando na omissão. Os homens de hoje estão mais para Acabe do que para homens de verdade. Acabe é a figura do homem frouxo, Acabe é a figura do homem banana, do homem tranqueira, do homem que não é homem. Nem parece homem um sujeito desse. Isso tem que mudar. Homens que encostam nas suas esposas. Irmã, não tem nada você prover sua casa, mas enquanto você prover sua casa, você é uma Jezabel e seu marido é um Acabe. Eu falo como profeta de Deus isso. Você é ajudadora da sua casa, põe esse homem para trabalhar. Vai cortar a luz, deixa cortar. Vai cortar a água, deixa cortar. Acende vela lá. Ué, por que cortou a luz, mulher? Porque você não trabalhou e não pagou, meu bem. Põe esse cara para se virar nos 30, meu irmão. Faz que nem Sansão, acende um negócio no rabo dele, faz e sair louco para trabalhar. Me desculpa essa expressão, mas faz esse homem sair desse comodismo. Irmãos, eu estou lidando com homens. Glória a Deus pelos homens que tem nessa igreja. Aleluia! Porque não é, eu sou meio doido da cabeça, e aqui está minha esposa e meus filhos estão aqui. Irmãos, um homem virando gay, e quando ele não é gay ele é cachaceiro, quando ele não é cachaceiro ele é imoral, quando ele não é imoral ele é preguiçoso, não trabalha, não estuda, não faz um curso, não se acomodou em ganhar R$1.000, e faz a mulher dele trabalhar feito uma louca. Vai recebendo aí, irmão. Só não vale as irmãs cutucar o marido, cutuca ele em casa. E se ele chegar depois lá bravo comigo, põe a mão na cabeça dele, expulsa, porque é capeta. Se você ficar bravo comigo, não fique bravo com a tua mulher, vem falar comigo. O senhor falou para mim, pastor? Falei. Eu vou ter coragem de falar a você, porque eu conheço a igreja que eu pastoreio. Eu não estou aqui para ofender, eu estou aqui para dizer verdades que doem em você.
E eu estou pronto para receber também, porque eu quero ser pastoreado. Quem conhece o pastor José Rodrigues aqui? Ele alisa? Ele alisa? Ele é meu pastor. Desde 2003. Nessa caminhada com ele, muita gente já foi embora. Falaram comigo, esse cara é doido, Jéder. Ele é doido. Eu prefiro andar com um doido que quer desesperadamente o Senhor, do que com alguém que é flexível e não tem compromisso com o Senhor. Davi tinha homens fiéis. Ele mandou esses homens para a batalha. Aí ele está ali naquela ociosidade dele, vê a irmã, vai para o acabamento com a irmã, né? Vai lá e acontece o que tinha que acontecer no adultério. Dali a pouco a irmã fica grávida. Ela conta para ele. Ele começa a arquitetar um plano. Tem homem que arquiteta planos para permanecer no engano. Ele não sabe que ele está destruindo a própria vida. Tem moço que pede para a moça sair de casa e enganar o pai e a mãe para ficar com ele. E a mocinha, eu estou apaixonada, ela vai lá e faz. Eu quero que você saiba, bonitão, que essa moça que engana o pai e a mãe para ficar com você, ela vai meter um chifrão em você também. Porque se ela engana, presta atenção, se ela engana o pai e a mãe dela para ficar com você, mané, você acha que ela não vai enganar você lá na frente, quando ela enjoar da sua cara? Porque você é tão mau caráter quanto ela? É sério, irmãos. É sério. É sério. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você tenha filhos íntegros, porque você é íntegro. Que você tenha filhas íntegras, porque você é uma santa mulher de Deus. Quando Urias vem, a pedido de Davi, agora o cara tinha que esconder o pecado. Ele pega e chama Urias. Ele fala para Urias assim, como é que está lá, como é que está lá o campo de batalha? Está tudo bem, meu senhor, estamos matando, estamos vencendo, tal. Deu relatório para o rei. Aí o rei estava arquitetando um plano. No capítulo 11, verso 11, ele diz assim: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Urias está respondendo para Davi, porque Davi mandou ele ir para casa, né? Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, para deitar com minha mulher? Eu quero ter Urias na minha vida, e eu quero ser Urias de alguém. Quem quer ser Urias, irmão? Não, pastor, Urias ele é corno e ele morre no final, pastor. Eu quero ser Urias. Entenda, Urias era fiel. Urias era fiel? Era fiel? Porque ele está dizendo ali para o rei, o meu comandante Joabe está lá na batalha. Certo? Ele estava lá na batalha há 1 ano, irmãos. Quem não volta apaixonado pela mulher, irmão, depois de 1 ano? Eu creio que ele tinha desejo de ir para a casa dele, se alegrar com a esposa. Claro que tinha, ele é homem. E eu creio que a esposa já estava esperando. Já fico com minhas dúvidas, porque ela poderia ter dito: fala para o rei que eu não vou não, que eu tenho marido. Mas hoje, parece que quando a gente é assediado, é uma permissividade que se dá, uma legalidade que se dá. Tem mulher que gosta de ser assediado, tem homem que gosta de ser assediado. Quando eu percebo que eu sou assediado, meu coraçãozinho dá umas palpitadinhas. Pastor, dá? Claro que dá, eu sou homem, eu gosto. Mas eu conto para ela. Porque se eu não contar para ela, irmão, eu vou dar uma segunda olhada, uma terceira olhada, uma quarta olhada. Quando acontecer, está eu, né, Davi e a irmã Betsebe, em algum lugar da terra aí. Porque eu conto para ela. Eu fico com medo. Porque a Bíblia diz que quem adultera é que nem boi que vai para o matadouro. Tem um lugarzinho VIP no inferno para os adúlteros e as adúlteras. Mas para os arrependidos que confessam e alcançam misericórdia, existe uma eternidade com Jesus Cristo. Não, você não entendeu. Glória a Deus. Eu já errei nisso aí, pastor. Não erre mais, vai, não peques mais. Aleluia. Urias então diz: eu vou fazer isso? Não vou fazer não. Eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e deitar com minha mulher. Tão certo como vives e como vive a tua alma, eu não farei isso aí não. Quando eu digo que eu quero ser como Urias, eu quero ter Urias na minha vida, eu quero ser como Urias, irmãos. Eu estou dizendo de um homem de caráter, que era fiel ao rei,
fiel ao seu comandante, fiel ao seu Deus. Porque quando ele diz aqui, ó, a arca, olha o que ele diz: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Aqui fala de um compromisso espiritual. Você lembra quando José foi tentado pela mulher do Potifar? Ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim, ó, ela diz para ele assim: ei, meu marido viajou, só estamos nós aqui em casa, a gente está sozinho, não tem ninguém vendo. Sabe o que foi José respondeu? O meu Senhor está. O que você é quando você está sozinho? Tem ninguém vendo. Ele fala assim, ó, eu não vou entristecer o meu patrão, um homem que deu oportunidades para mim, e ele está vendo. Ele vê tudo. Receba isso, ele vê tudo. Quando eu estou sozinho, ele está me vendo. Oh, ele está me vendo. Homens, recebam esse temor. Não é porque um homem ou uma mulher lhe assedia, meus irmãos, que a gente tem que ceder. A mídia está cada vez mais licenciosa. Eles estão expondo as meninas, estão expondo os meninos, e muitos estão se conformando. Quando começa Big Brother, é uma campanha para não assistir Big Brother, campanha na igreja para não assistir Big Brother. Por quê, irmão? Por quê, irmão? Deveria ter campanha para não assistir Big Brother na igreja? Fala sério. Mas tem, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja que não será arrebatada, ela se alimenta disso. Se alimenta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Davi então insiste agora, ele precisa esconder o pecado. Urias já mostrou fidelidade para Deus, mostrou fidelidade para a esposa, porque ele estava na guerra de fato trabalhando, ele não estava mentindo para ela. Ele mostra fidelidade a Joabe, seu comandante, Jefferson. Ele mostra fidelidade para o rei e para os seus companheiros, irmãos. Entende por que eu digo que eu quero ser Urias? Viu, Rogério? Entende? Eu quero ser como Urias. Aí, sabe o que acontece? Davi não desiste. Ele vai e fica dormindo nas escadas do palácio com os soldados, amor. Aí Davi no outro dia descobre isso, Júnior. Manda chamar ele. Abre umas garrafas de vinho. Vamos tomar. Ah, irmão, tem gente que não pode ver uma cervejinha, uma garrafinha de vinho, né? Um martininho, um camparizinho, essas todas as coisas aí que eu tomava, né? Eita coisa que eu tomava, desgraceira, né? Ainda achava que era inteligente, né? E aí Davi chamou, botou lá, né? Fez um barzinho lá e chamou Urias para uma festa. Como que chama aquelas festas que a bebida é grátis? Open bar. Chamou Urias para o open bar do rei. Urias veio para o open bar do rei, tomou até cair junto com o rei. Porque diz que Urias voltou e não foi para casa de novo, bêbado. Davi pensou assim, se ele tomar uns, né? É interessante que eu lembrei agora, que na primeira vez que ele mandou Urias lá para casa, irmã Maria, ele pegou e mandou um presente atrás. Tipo assim, irmão, tem gente que basta receber um presentinho, ele fecha o bico, ele se conforma. Não, foi o rei, mulher, né? Fez um fim em você, mas ele mandou presente, vai cuidar de nós. Queima, Jeová. Sabe o que aconteceu? O rei percebeu que Urias não iria de jeito nenhum, meu caro Anderson, de jeito nenhum. Já viu que o cabo era fiel. Então eu quero ser fiel, porque Urias era fiel. Eu quero permanecer focado na minha missão. A missão de Urias era servir o rei, servir Joabe lá na batalha, por causa da arca, por conta da missão. Ele estava lá, essa é a minha missão, eu quero continuar, e nada vai me desfocar em nome de Jesus. Só que eu corro risco quando eu sou fiel. Eu corro riscos.
O diabo odeia gente fiel, Lu. Quem ama gente fiel é o Senhor, que a Bíblia diz que Deus busca os fiéis da terra. Alguém aí é fiel, levanta a mão assim e diga: olha para mim, Senhor, porque Deus conhece o teu coração, viu? Deus sabe quem é você. Davi estava sozinho, não tinha ninguém para impedir ele. Aqui eu vejo um perigo grande. Ele negligenciou Deus, ele negligenciou os seus conselheiros. Quando ele mandou, quem é aquela? Aquela é filha de Urias, teu servo. Mandou chamar ela. Ele então escreve uma carta e dá para o próprio Urias entregar para Joabe. Joabe abre a carta. Em resumo era: põe Urias no pior lugar de batalha, Sabrina. Pior lugar. Pior lugar. Olha a recompensa do homem de Deus, irmão. A morte. Aí, pastor, então o que adianta ser fiel? De fato, Urias foi morto. A ociosidade de Davi agora não é mais só um adultério. Não é mais só um filho de adultério. Agora tem um morto na história. As consequências disso seriam terríveis. A irmã Betseba, licenciosa, foi permissiva e aceitou participar daquilo. Agora Urias morre. Davi pega a mulher, põe para dentro do palácio. E quando ele põe ela dentro do palácio, o filho nasce. Mas nasce doente. Irmãos, filhos de adultério, preste atenção. Preste atenção. Filhos de adultério normalmente causam problema a vida toda. Quando é que muda isso? Quando o filho do adultério encontra Jesus. O filho do adultério. Deus é o Deus da segunda chance? É. Por quê? Presta atenção. Quando Davi traz Betseba, o menino fica doente, Davi entra em oração. Ele começa a orar muito para Deus sarar o menino. Deus não sara o menino. Davi então nessa oração ele se entende com Deus. Por quê? Porque chegou na casa dele o profeta, o pastor dele, o Natã. Natã explica para ele uma historinha. Davi então agora quer fazer justiça própria, porque ele entendeu que naquela historinha havia injustiça. Até o momento que Davi fala: então, meu rei, que Natã fala: então, meu rei, essa pessoa que cometeu essa injustiça é o Senhor. É nesse momento, presta atenção, é nesse momento que Davi joga o rosto no chão e ele entende a porcaria que fez da vida dele. É tarde demais. Irmão, enquanto tem fôlego de vida, não é tarde demais para perdoar e ser perdoado. Só tem um detalhe: tem consequências. Deus te perdoa, mas não te livra da consequência. Entenda isso. Deus perdoa porque você matou, mas vai para a cadeia, velho. Vai pagar lá o teu crime. Deus perdoa seu adultério, sua esposa perdoou seu adultério, seu marido perdoou seu adultério. Amém. Mas tem consequências. Não queira não sofrer as consequências, porque elas vêm. E você precisa ficar firme em Deus. Tem gente que fez um casamento errado, a pessoa dava sinais de vida, dava sinais de que seria um péssimo cônjuge, seja ele ou ela, já dava sinais lá no começo. Você insiste, o pai fala não, a mãe fala não, o pastor fala não, o tio fala não, vem um amigo, um jumento e fala: olha, é problema. Você: não, mas é ele que eu quero. Aí passa 6 anos, 3 anos, que desgraça que eu fiz da minha vida, pastor. Eu tenho casos na minha história, 16 anos dourados, de gente que me encontra e fala: como eu queria ter te ouvido naquele tempo, como eu queria ter te obedecido. Aqui dentro tem gente assim. Destruir a própria vida por desobediência. Sansão destruiu a própria vida por desobediência. Davi destruiu uma história maravilhosa por conta da ociosidade. Não tinha o que fazer, mas ele não achou o que fazer. Homens
que precisam ser como Urias, fiéis. Mas ele morre, pastor, mas vai para o céu. Vai para o céu. Se a gente olhar pela ótica do sempre ganhar, né? De não querer perder nunca. Ah, pastor, então o que valeu Urias? Ele foi fiel para o rei traiu ele com a esposa. Ele foi fiel para Joabe, o comandante dele, que poderia impedir a sua morte. Ó, o rei está mandando te matar, vou te poupar. Mas o Joabe não fez isso. As 3 pessoas que que Urias foi fiel, traiu ele, sim ou não? O rei traiu ele, a esposa traiu ele, Joabe traiu ele. Um homem traído 3 vezes. Mas o Deus dele não traiu ele. Porque lá no livro de Mateus, nos evangelhos, fala, Urias está entre os heróis da fé, da genealogia de Jesus. Consta o nome dele lá. É que muitas vezes a gente pensa que ganhar é nunca perder, mas para Deus é aquele que perde, ganhá-la-á. Aquele que pensa ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem já leu isso? Que o espírito que estava em Urias venha sobre você. Pastor, eu errei que nem Davi, pastor, e agora? Joga a cara no chão, peça perdão. A segunda chance veio. Betseba se tornou esposa. Desse relacionamento nasceu um dos homens mais sábios da toda a terra e mais rico de toda a terra, Salomão. A história se encerra aqui? Não, ela está aqui contando todos os erros e todos os acertos de Davi, e ainda diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que o fato de eu errar não quer dizer que eu vou viver no erro para sempre. Não quer dizer